No vídeo de hoje do canal do Nicola, novidades sobre patrocínio para o Flamengo. Vou falar também sobre Rony do Palmeiras com uma boa e uma má notícia. Otero, ao que parece, não terá seu contrato renovado no Corinthians, tudo por causa da baixa performance. Também te atualizo a respeito de Taison, que pode ser incluído como contrapeso numa negociação que o garantiria no Internacional. Vou falar também a respeito do filho do Felipe Melo, deixou o Palmeiras as categorias de base sem nem sequer ter estreado. E por último, o Big Brother Brasil fazendo falta na grade de programação da Globo com um jogo de futebol. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Também queria lembrar que Jorge Cajuru é o entrevistado do programa do Nicola dessa quinta-feira a partir das 8 horas da noite, entrevista que promete ser bombástica. Você não pode perder. Bom, bora começar o vídeo com uma informação legal divulgada pelo Gabriel Wacker, que é colunista do UOL, referente à audiência de Palmeiras e São Bento. Esse jogo foi transmitido para São Paulo, a primeira partida do Campeonato Paulista, transmitida numa quarta-feira à noite, nessa atual temporada de 2021. Média de 19 pontos de audiência. Com esse número, a Globo conseguiu liderar com alguma folga, o SBT ficou com 8 pontos em segundo, a Record ficou em terceiro com 7. Ainda assim, o número foi considerado bem ruim. Isso porque na comparação com a quarta-feira da semana passada foram 7 pontos a menos. Na oportunidade a Globo teve a novela, o Big Brother Brasil e um documentário. Mas para piorar, a comparação entre o jogo do Palmeiras, o empate 1-1 com o São Bento e especificamente o programa Big Brother, que poderia ser uma alternativa para a partida ou para o dia de ontem, para essa quarta-feira, o Big Brother teve média de audiência de 31 pontos na semana passada. Já o jogo com 19 pontos ficou bem abaixo. Para ser mais específico, 2.400.000 pessoas a menos assistiram a Globo na comparação entre o jogo do Palmeiras e o Big Brother Brasil. Isso pode ser relevante para as próximas decisões, especialmente envolvendo campeonatos estaduais. A Globo está cada vez mais propensa a abrir mão dos campeonatos estaduais. O Campeonato Paulista vive seu último ano de vigência de contrato com a Globo e existe enorme chance de não haver a renovação para a próxima temporada. Só uma curiosidade importante, no finalzinho da partida do Palmeiras contra o São Bento, o Kleber Machado, o narrador da partida, deixou bem claro que não se tem ideia ao certo de quando a gente vai voltar a ter transmissões do Campeonato Paulista na Globo, não só por causa dessa questão de grade, porque a Globo não tem dado muito valor aos estaduais, como também por causa da pandemia da Covid e a falta de espaço de estádio para receber jogos. Bora falar agora a respeito de Otero, o meia venezuelano que está cada vez mais distante do Corinthians. O contrato dele acaba agora na metade do ano. Em algum momento existia a especulação à vontade de que os contratos do Gemerson, do Otero e do Casares fossem renovados. O do Casares era basicamente resolvido, já está praticamente resolvido, uma renovação de contrato de 3 anos. O Otero também iria nesse caminho, com uma renovação automática por menos tempo. A situação mais complicada era a do Gemerson. O próprio diretor de futebol, Roberto de Andrade, já havia comunicado sobre isso. Mas, diante das últimas atuações bem ruins do Otero e da necessidade do Corinthians em dar uma economizada na folha salarial, até para conseguir ter um fluxo de caixa um pouco melhor, o Corinthians está por decidir não renovar o contrato do Otero. O venezuelano ganha R$400 mil por mês, desde que foi contratado disputou 27 partidas, marcou 2 gols e deu só 2 assistências. Participou de somente 12% dos gols marcados pelo Timão desde a sua chegada durante todo esse período. Participação bem pequena para um cara que tem um custo alto de R$400 mil mensais. Aí você pode estar perguntando, mas o Otero compensa por causa das cobranças de falta, certo? Nem tanto. De acordo com um levantamento feito pelo SofaScore, que é um site de estatísticas, o Otero já bateu 21 faltas pelo Corinthians, não marcou gols e somente 2 dessas 21 faltas geraram uma defesa difícil, pelo menos. Bora falar agora a respeito de Taison, cada vez mais próximo do Internacional. Isso não é novidade para ninguém. Também contei para vocês que ele foi afastado do Shakhtar depois de se recusar a entrar numa partida contra a Roma em jogo da Liga Europa. A novidade dessa quinta-feira diz respeito ao interesse do clube ucraniano em um jogador do Internacional. Trata-se do lateral direito Vinícius Tobias, de só 17 anos de idade, e uma negociação do Vinícius poderia acelerar o processo de vinda do Taison da Ucrânia pro Colorado.
Ele tem vínculo com o Shakhtar até a metade do ano, e exatamente por ter sido afastado, por não ter sido um cara bacana, o Shakhtar estava cogitando deixá-lo até o último dia do contrato, somente a partir daí o liberaria para o Internacional. Se essa negociação com o Vinícius Tobias avançar, o Shakhtar pode acabar liberando o Taison de maneira antecipada. O grande ponto é chegar a um acordo financeiro em relação ao lateral direito. Isso porque o Internacional vê no Vinícius um cara de extremo potencial, jogador com passagens por categorias de base da seleção brasileira, que já esteve na mira da Juventus da Itália, até por isso o Inter está pedindo 10 milhões de euros, ou mais ou menos 66 milhões de reais. O Shakhtar considerou o valor alto, até por ser um lateral direito de só 17 anos de idade, e os clubes estão em negociações. O que eu quero te contar é que a partir daí pode haver a possibilidade de uma liberação de forma antecipada do Taison, 33 anos de idade, tem um acerto verbal com o Inter para receber, entre salários, direitos de imagem e luvas, 650 mil reais por mês. Bora falar agora sobre o filho de Felipe Melo, Lineker, lateral direito, completou 1 ano de Palmeiras e está deixando o clube. Foi o próprio Lineker que usou suas redes sociais para fazer o comunicado. Jogador que veio da base do Volta Redonda, chegou para o Sub-17, ainda foi promovido para o Sub-20 do Palmeiras, mas ficou um mês antes de anunciar sua saída. Foi uma decisão do Palmeiras. O Lineker que sai do Palmeiras sem nem sequer ter estreado, nem no Sub-17, nem no Sub-20. É bem verdade que ele também foi atrapalhado pela pandemia da Covid-19. Durante um bom tempo da temporada passada a gente não teve competições no Sub-17 e isso certamente o atrapalhou. Separei um trecho da declaração, do pronunciamento feito pelo Lineker nas redes sociais e ele escreveu o seguinte, abre aspas, venho por meio dessa postagem me despedir da Sociedade Esportiva Palmeiras. Chegou o fim desse ciclo. Com isso, expresso minha gratidão por tudo que aprendi com os profissionais com os quais trabalhei, mas chegou o momento de seguir em frente, fecha aspas. O Lineker ainda afirmou que já tem um clube certo, já se decidiu a respeito do seu futuro. Agora é aguardar para saber onde vai jogar o filho do volante palmeirense, que é lateral direito. Bora trazer agora uma notícia que interessa Palmeiras e Atlético Paranaense. A Corte Arbitral do Esporte, o CAS, enfim se pronunciou a respeito daquela punição que a FIFA havia aplicado ao Rony e ao Atlético Paranaense no ano passado, tudo por causa da forma como o Rony deixou o Albirex Niigata. Vocês vão lembrar que ele rescindiu o contrato por lá, saiu na marra do clube e acabou fechando com o Atlético Paranaense. Na oportunidade, em julho do ano passado, a FIFA havia condenado o Rony a ficar suspenso por 4 meses, enquanto o Atlético Paranaense ficaria impedido de contratar jogadores por 2 janelas. Ainda haveria uma punição de $1.100.000, que seria a responsabilidade do Rony. Se o Rony não pagasse, quem teria de assumir essa dívida seria o Atlético Paranaense. Nessa quinta-feira, o André Sica, que é o responsável pelo departamento jurídico do Palmeiras, escreveu no seu Twitter para contar que a Corte Arbitral do Esporte entendeu como certas as defesas tanto do Palmeiras quanto do Rony e quanto do Atlético Paranaense. E está todo mundo absolvido. O Atlético Paranaense vai poder voltar a contratar jogadores, ele já tem algumas negociações em andamento, como por exemplo com o Lucas Lourenço do Santos, o Matheus Babi do Botafogo e o Ademir, atacante do América, que é pretendido também pelo Palmeiras. Já o Rony passa a ficar à disposição sem qualquer risco de ter de ficar 4 meses fora. Era uma preocupação que existia para o Rony e também para o Palmeiras, isso sem falar naquela dívida, naquela multa de $1.100.000. Com a alta do dólar a gente está falando de mais ou de quase 6 milhões de reais. Pois bem, qual é a boa e a má notícia para o Palmeiras a partir daí? A boa é que o Palmeiras pode ficar tranquilo em relação à utilização do Rony, que vem jogando não só como ponta, mas também em alguns momentos um pouquinho mais fixado como atacante central. Não como um centroavante, mas como um falso 9. A má notícia é que a partir daí, pro torcedor palmeirense, você não deve aguardar por tantos reforços ou por um reforço tão significativo. Em algum momento, quando o Palmeiras negociou com o Borrell, o Palmeiras também cogitou gastar um pouco a mais para trazer o atacante colombiano do River Plate, imaginando que poderia não ter o Rony. O Castelhanos também vivia uma situação meio parecida, o atacante argentino que pertence ao New York City. O Palmeiras, inclusive, nas últimas semanas prolongou essa negociação à espera de uma definição em relação ao Rony. A partir da conclusão de que o Rony está liberado, não vai ficar suspenso, pode diminuir bastante a chance de o Castelhanos ser contratado. O Palmeiras tem tentado economizar ao máximo para evitar ter qualquer problema com o fluxo de caixa. Quero fechar o vídeo falando sobre o Flamengo e patrocínios. Rubro-negro que tem nesse momento somente os patrocínios do peito, com o Banco BRB, o patrocinador principal, Banco Regional de Brasília. O Sportbet está no Omoplata e tem também a Total,
que está na parte das costas da camisa, mas na parte inferior. Todas as outras propriedades estão disponíveis, o que tem rendido uma série de críticas cornetadas ao Gustavo Oliveira, que é o vice-presidente de marketing e comunicação, cara muito próximo do BAP e, por consequência, do presidente Rodolfo Landim. Tem outras coisas que pesam também contra o Gustavo: a queda de sócios torcedores. O Flamengo chegou a bater 150 mil, hoje tem menos de 60 mil. O Flamengo também tem tido enormes dificuldades com a Flá TV, é outra responsabilidade do vice-presidente de comunicação e marketing, e tudo isso tem pesado contra, de forma contrária ao VP. Isso sem falar na perda dos patrocinadores. A boa notícia é que o Flamengo tem se mexido nos últimos dias, se aproximou de algumas negociações. Inclusive, tem uma série de nomes sendo especulados. O mais forte deles trata-se da UUDI. Nunca ouviu falar? Trata-se de uma empresa do Espírito Santo que é concorrente da PicPay e que tenta convencer o Flamengo a fechar pelo patrocínio nas costas, na parte de cima das costas, que antigamente também era um patrocínio master. Houve uma reunião na Gávea nessa quarta-feira, foi só uma primeira conversa na tentativa de chegar a um acordo. Tem muita gente, inclusive, cravando que a UDI já será patrocinadora das costas do Flamengo. Não é bem por aí. O Vene Casagrande até trouxe a informação nessa quinta-feira de que existem empresas à frente nessa negociação, um pouquinho mais avançadas na comparação com a UDI. Já a Aviação Itapemirim, que é de transportes rodoviários de informação do Flazoeiro, essa sim tem uma negociação um pouco mais avançada, mais próxima da concretização do negócio, já naquela fase de ajustes de minuta, acertando os últimos detalhes. O ponto financeiro já estava praticamente sacramentado. São duas as alternativas, ou dela ficar nas costas ou de ocupar as mangas. Só para acrescentar, vale a lembrança de que o Flamengo havia estimado para 2021 um acréscimo de 40 milhões de reais com publicidade com a camisa. O Flamengo, que tinha 109 milhões de reais na temporada passada, queria alcançar 149 milhões de reais por causa da crise da Covid e da debandada de patrocínios. Esse número de 149 milhões de reais está se tornando cada vez mais impossível. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Conto com a presença de todo mundo a partir das 8 da noite. Jorge Cajuru será o entrevistado do programa do Nicola. Também vamos falar sobre o mercado de transferências, últimas atualizações. Vocês vão mandar perguntas e a gente vai fazer a nossa tradicional conversa. Combinado? Vejo vocês daqui a pouquinho. Até lá. Tchau, tchau.